Estamos de volta no segundo bloco do Guarulhos em Destaque, mandando um forte abraço ao Júnior da Perfil Líder e da Eletroferro Marca de Valor. Gente, a questão hoje é a campanha em Guarulhos, a quantidade de ações. Nesta segunda-feira, já houve na Justiça uma petição do PSDB, tá certo? Contra o Instituto de Pesquisa que vai divulgar a pesquisa na cidade de Guarulhos. Esse pesquisa ele não é vinculado, existe uma normativa, né, para você ser vinculado a essa não diria sindicato, mas você que tem uma empresa de jornalismo, você tem um sindicato responsável que vai dizer o que você pode e não pode fazer. Como você abre uma empresa, no conceito da sua empresa está dizendo o que você pode e não pode fazer. E essa empresa que fez a pesquisa, ela não tem a capacidade técnica e operacional de executar. Foi por isso que o PSDB entrou na justiça contra o Sebram. Marlon Leles, essas pesquisas, elas têm sido acompanhadas de perto pelo movimento contra a corrupção eleitoral? As pesquisas a gente não acompanha tão de perto, até porque tem uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral que nos dá uma tranquilidade, Geraldo. A empresa, você falou bem, ela tem que estar no estatuto dela, estatuto social, a condição de realizar a pesquisa. Ela tem que apresentar para o Tribunal Regional Eleitoral a metodologia de pesquisa, o estatístico que assina a pesquisa, o sociólogo que montou a pesquisa. Então não é da minha orelha. E ela tem que fazer isso em 5 dias para então publicar. E antes de tudo, a empresa tem que ter se registrado no Tribunal Superior Eleitoral como empresa habilitada a realizar a pesquisa. Não é qualquer empresa de pesquisa que pode fazê-lo. Se a empresa não se registrou no tempo hábil, que se não falha a minha memória, encerrou-se em janeiro, né? Ela não poderia realizar essa pesquisa. Então nós não fazemos esse acompanhamento porque acreditamos que o TRE é isento nesse sentido e que ele não aceitaria, os tribunais regionais não aceitariam pesquisas realizadas por entidades não anteriormente habilitadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Agora, toda pesquisa, até do IBOP, cabe sempre questionamentos de metodologia, de margem de erro, tudo aquilo que é obrigatório ter na pesquisa. Agora, se o PSDB encontrou aí nessa empresa uma falha no seu estatuto, ainda que ela esteja habilitada no TSE, se ela não tem a capacidade estatutária de realizar isso e a capacidade técnica, essa pesquisa está, por si, invalidada, não deveria ser colocada, ainda que dentro de todos os critérios científicos para tanto, ela deveria sim ser questionada e, consequentemente, o juiz entender não ser possível a publicação da pesquisa. A matéria divulgada no portal de notícias Guarulhos Web fala o seguinte, que no registro, o Sebram não informa a empresa contratante da pesquisa nem valores e recursos disponibilizados para a pesquisa. Ainda segundo a veiculação de pesquisa realizada por empresa, estatístico irregular no órgão profissional competente poderá influenciar a paridade de armas defendida pela Justiça Eleitoral para o pleito majoritário de 2016. Um dos parágrafos do texto da petição do PSDB. Não sei que são argumentos técnicos. Exatamente. Né? Sim. Que, de repente, foi uma falha da empresa na hora de fazer o pedido. Sim, sim. Né? Por isso, ela terá o seu prazo legal para responder, para se defender. O difícil daqui é que ela vai ter o prazo legal, mas a pesquisa vai ser divulgada. Esse é o parâmetro. Aí caberia, eu não vou ensinar o advogado do PSDB, mas ele tem recursos para impedir a publicação da pesquisa. Agora, Marlon, você acha que a pesquisa ainda, ela induz a pessoa? Induz. Eu, particularmente, sou contra a pesquisa, porque ela induz. Até porque hoje, institutos sérios, a gente tem poucos. Sérios no sentido assim, que são isentos, a gente tem pouco. E
Eu fiz formação em sociologia, na faculdade de sociologia eu aprendi a montar pesquisa, nós tínhamos que montar pesquisa como exercício de campo, exercício de trabalho. Então você sabe que a maneira como você monta a pergunta, ela poderá fazer uma tendência na resposta. Então você já começa como se monta a estrutura da pergunta. A estatística, vamos dizer assim, ela é uma ciência fria, ela vai trabalhar com os dados coletados da pesquisa em função das perguntas. Recentemente, em junho, eu recebi uma sondagem de uma empresa do interior de São Paulo que era só para montar as pesquisas. Mas o cara já dizia o que ele queria. Né? Nós queremos realçar, nosso candidato não está bem colocado, a gente quer realçar o ponto negativo do candidato, que está bem colocado numa pesquisa anterior. Então, se eu monto uma pesquisa assim, eu falei, não, eu não posso montar uma pesquisa assim, eu tenho que montar uma pesquisa dentro de um critério científico, ético e moral. E aí o povo é que vai dizer se ele quer o seu candidato ou outro candidato. Para montar uma pesquisa, para demonstrar que às vezes o candidato está bem colocado, Geraldo, mas é dentro da análise da pesquisa, o índice de rejeição é alto. Você já viu isso? Sim. Candidato em primeiro lugar, mas com índice de rejeição alto. E aí a oposição bate na rejeição. É outra maneira de fazer. Então você demonstra a rejeição, valoriza a rejeição, para dizer como é que esse cara pode governar essa cidade. Então são as pesquisas que você cria efeitos subliminares, em que a população, com melhor esclarecimento, sabe ler a pesquisa, como também não só lê quem está em primeiro, mas lê grau de rejeição. Então isso acontece muito. E quando você estampa na primeira página a pesquisa, com as carinhas das pessoas, você já está induzindo, ó, este é o cavalo ganhador. O brasileiro tem muito disso, não perder o voto. Já viu isso? Sim. Não vou votar em quem está na frente. É um grande erro. É um grande erro. Você tem que votar em programa de governo, votar na história do partido. Hoje, mais do que nunca, o partido do candidato é fundamental. Você votar em candidatos cujo partido está envolvido nas denúncias de corrupção, e não é um partido só, é um mundo, são uns 15, 20 partidos envolvidos na Lava Jato. Você está garantindo que esses corruptos continuem, porque é vereador, é prefeito que fará depois a campanha para deputado estadual, federal, governador, que virá presidente. Então, quem dá base eleitoral para os seus deputados, senadores, governadores e presidentes é o município. Então, o eleitor tem que pensar muito. Às vezes o cara é meu amigo, mas ele está num partido que está envolvido com a corrupção do Lava Jato, eu tenho que pensar se eu vou dar meu voto para ele, porque eu estou votando no partido dele. Sim. E quem manda no candidato é o partido. O candidato não manda em si próprio depois que ele é eleito. Nem durante a campanha, você sabe muito bem disso. Agora, Marlon, hoje, você que está já há alguns anos acompanhando as eleições municipais, tem conhecimento de algum pedido de impugnação de candidatura? Léo, tem vários pedidos de impugnação. O eleitor pode acompanhar no mural do Tribunal Regional Eleitoral. Basta botar lá no Google mural Tribunal Regional Eleitoral TRESP, aparece um link, você entra no mural, todo dia se acompanha. Tem vários. Recentemente eu acompanhei, tem pedido de impugnação do... Pode citar nome? Pode. Né? Do candidato Martelo, se não falha a minha memória, hein? O Eloy, se não falha a memória, o próprio Eli Correia, e se não falha a memória, o Carlos Roberto. Estou dizendo se não falha a memória porque eu não tenho uma memória tão fotográfica. Tem vários pedidos, porque no período do registro de candidatura, qualquer eleitor, qualquer partido, candidato ou coligação pode se impugnar no prazo de 5 dias. Agora, como o processo não é aberto, você não tem o inteiro teor do processo, essas impugnações podem ser por coisas pequenas. Sim. Algumas impugnações é falta de documento, que o próprio Ministério Público, por dever de ofício, tem que fazer. Então, ele abre o processo de impugnação de candidatura para suprir carência documental. Outras pode ser por improbidade administrativa, pode ser um pouco mais séria nesse sentido. Então, o MCCR e a comissão da OAB acompanham com atenção a resolução deste procedimento, porque interfere diretamente no nosso processo eleitoral. Então, há já os pedidos, qualquer um pode acompanhar pelo link que eu encaminhei, mas isso não quer dizer que o indivíduo está impugnado. Quer dizer que por algum motivo, faltou um documento, faltou uma coisa nesse sentido, por dever de ofício, o MP tem que fazer essa manifestação para que o candidato supra
aquela carência, ele abre prazo para isso, o juiz dá prazo para isso. A gente não pode, porque ouviu falar que o candidato A, B, C, D está com ação de impugnação, ele já está impugnado. Não, é um procedimento corriqueiro, comum, que a gente não pode ser leviano, né? Ainda mais que a gente que lida com formação de opinião pública, de dizer que está impugnado. Isso está lá, tem vários vereadores. Então, se você olhar lá, você vai achar punhado de vereador que está sofrendo a impugnação, aí você entra no despacho do juiz, é para suprir documentação. Boa parte de quem está hoje com procedimento de impugnação é meramente documentação que está faltando. Houve um problema no Tribunal de Justiça das certidões de segundo grau, você deve ter ficado ciente disso, que vai gerar esse pedido, mas que não fere a dinâmica do candidato fazer a campanha. Ele faz a campanha num termo subjúdice e, resolvido isso, ele está tranquilo, está liberado. Marlon Leles, obrigado, meu irmão. Muito prazer, eu que agradeço sempre. Conversei, portanto, hoje com o meu colega, doutor Marlon Leles, que é advogado e também faz parte do movimento contra a corrupção eleitoral. Está aqui o meu e-mail, geraldotv@tvdestaque.com.br. Fala comigo, forte abraço. TV Destaque, 12 anos com você.